Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo aqui é busca em largura. A busca em largura, gente, é mais um procedimento que a gente vai estar vendo aí, com o objetivo de se obter uma árvore geradora a partir de um grafo simples que seja conexo. Tá certo? Nós vimos aí nas videoaulas passadas a busca em profundidade, que é um outro algoritmo também que tem a mesma finalidade. Embora haja diferenças, né, de natureza do tipo de árvore que você vai gerar na busca em largura e também na busca, já vista, a busca em profundidade. Tá certo? Então o procedimento da busca em largura é o seguinte. Escolha um vértice do grafo como raiz. Adicione todas as arestas incidentes a este vértice. Os vértices finais dessas arestas, os novos vértices, né, que foram adicionados, estarão no nível 1 da árvore geradora. Então aí você gera o que a gente chama de vértice nível 1. A seguir, para cada vértice do nível 1, visitados em ordem, então é importante isso aqui, eu vou falar disso na hora do exemplo, adicione arestas incidentes a este de modo a não se criar circuitos simples. Isto produz os vértices do nível 2. Né? Siga o mesmo passo anterior com os vértices do nível 2, e assim sucessivamente, até que todos os vértices do grafo original tenham sido adicionados à árvore. Esta é a árvore geradora. Então, quando a gente adicionar nosso último vértice, a nossa árvore, ela então vai estar completa, vai ser a nossa árvore geradora. Tá certo? Então, para a gente entender esse procedimento aqui, vamos usar este exemplo aqui, fazendo de forma bem explicada. Então, ó, o exemplo diz o seguinte: use a busca em largura para encontrar a geradora para o grafo a seguir. Então, de acordo com o nosso algoritmo aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é estabelecer um vértice como raiz. Mas antes de começar, eu vou fazer aqui um esqueleto, né, pegando os vértices do meu grafo em questão, certo? Do grafo G. Vou colocá-los aqui para facilitar a nossa vida, para eu não escrever coisas nesse desenho, porque senão eu posso encher demais o desenho aqui e ficar complexo da gente observá-lo. Então, para facilitar, vamos pegar os vértices e colocá-los aqui. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, aqui é o vértice A, aqui o vértice B, C, F, G, L, J, I, K, N, H, D e E. Então aqui estão todos os vértices que estão presentes na minha árvore. Então a gente vai ter que criar uma árvore geradora nessa região aqui. Eu vou fazer uma coisa além disso, é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um histórico dos vértices adicionados. Por quê? Porque a gente precisa manter esse histórico, porque é ele que vai nos dizer quando nós vamos parar. Embora a gente esteja observando a árvore geradora, ela meio que já nos dá uma ideia de quando parar, porque é um desenho, muitas vezes a gente só tem recurso, né, o computador ele não olha um desenho, ele olha o que é propriedades, ele vai visitando os vértices, vai adicionando eles, e vai fazendo uma conta lá onde ele não tem acesso ao desenho. Como a gente tem acesso a um desenho, talvez você não precise fazer esse histórico aqui. Mas eu vou fazer, porque a gente usa essa matéria aqui tendo em vista programá-la futuramente. Tá certo? Então é importante a gente pensar dessa forma aqui. Então, gente, olha, ele fala o seguinte, o primeiro passo, escolha um vértice do grafo como raiz. Olha, a busca em largura, vou adiantar logo, ela funciona aí como uma explosão. Então, assim, ela cresce para todos os lados. Enquanto que a busca em profundidade, ela segue direto, né, o máximo que puder, a busca em largura ela vai indo de um certo ponto e expandindo em todas as direções. O que acontece? Nesse sentido, se essa situação aqui, por exemplo, modelasse um mapa de uma região, onde esse ponto E aqui é um ponto de distribuição de alimentos para cidades circunvizinhas, né, seria interessante usar a busca em largura ao invés da busca em profundidade. Então, ela vai produzir uma árvore geradora que atende a uma certa necessidade. Por isso que eu falei, a busca em largura e a em profundidade, elas vão obter árvores geradoras, porém, a depender da situação, é melhor você usar um mecanismo do que usar o outro. Tá certo? Aí você vai ver isso depois que você vê os dois, você vai entender direitinho. Então, o que acontece? Eu vou precisar aqui adicionar um S como raiz. Então, poderia ser uma raiz. Porém, como nada foi informado no problema, a gente pensa um problema de forma genérica. A gente deve aqui pegar ou a letra que vem antes de todas ou a que vem depois de todas. Porque a gente tem que seguir uma certa ordem. Claro que a gente vai seguir a ordem alfabética usual. Vamos começar com a raiz aqui sendo o vértice A. Então vamos designar o vértice A para ser nossa raiz.
Então, ao adicionar ele, né, imagine que eu tenho uma lista lá que contém todos esses vértices, A, B, C, D. Aí, à medida que eu vou adicionando esses vértices na minha árvore geradora, eu vou removendo da lista, até que essa lista fique vazia. Quando essa lista ficar vazia, eu paro o algoritmo, porque aí eu vou ter minha árvore geradora. Então o primeiro passo é esse, escolha um vértice como raiz. No segundo passo, você vai fazer o seguinte, adicione todas as arestas incidentes a esse vértice. Então, quem são as arestas incidentes? AB e AD. Nesse caso aqui eu já vou pular para essa parte, visitados em ordem, ou seja, faça essa adição em ordem. Então, a partir do nível 0 aqui, que é o vértice A, vou botar um nível aqui em cima, eu adicionei os vértices B, que vai estar no nível 1, e D, que vai estar no nível 1. Porque fala, depois de você adicionar as arestas, os vértices finais dessas arestas, os novos, estarão no nível 1 da árvore. Então você adiciona também, obviamente, ao adicionar a aresta, você adiciona um vértice. Pronto. Então, fizemos essa segunda etapa. A seguir, para cada vértice do nível 1, visitados em ordem, adicione arestas incidentes a este de modo a não se criar circuito simples. Então, vértices que já estão na árvore não podem mais entrar na escolha, a partir de B e de D. Então eu tenho aqui B, e depois eu vou observar D, porque eu estou seguindo a ordem alfabética, certo? Então, a partir de B, aí vamos atualizar o nosso desenho, né? Então nós temos aqui, ó, essas arestas foram inseridas na nossa árvore geradora, certo? Aí, observe que a partir de B, quais são os vértices adjacentes? O A já está na árvore, o C e o E, nesta ordem. Como o A já está na árvore, a gente não se preocupa com ele, não adiciona mais. Ele já saiu da nossa lista de possibilidades. Então nós temos o C e o E que estão no nível 1. Então eu adiciono o C e adiciono o vértice E que está no nível 1. Certo? Então vamos aqui atualizar. Ó. C, então ele sumiu da nossa lista, já não é mais uma possibilidade para nós. E aqui o vértice E. Também não é mais uma possibilidade de escolha. Vou dar um asteriscozinho para dizer que ele pode ser descartado agora de escolhas futuras. Agora, observe o seguinte. Uma vez que eu vi todas as adjacências que foram adicionadas a partir de B, eu vou para D. Ainda estou no nível 1. Em D, eu tenho as adjacências são A, E e H nesta ordem. Só que A já está na árvore e E também. Se eu adicionar A, obviamente eu estou repetindo uma aresta, não faz sentido, ou até mesmo um vértice. Se eu adicionar E, eu estou fechando um circuito. Eu vou ter A, B, E, D, A. Então eu não posso. Mas eu posso adicionar H. Ah, um índicezinho, desculpe, gente, aqui é 2, viu? Botei 1, mas é 2. Então, eu gero assim os vértices do nível 2, beleza? Aí eu repito o mesmo processo, que é essa parte aqui, ó. Isso dos vértices do nível 2. Siga o mesmo passo anterior, que é o quê? Olhe as adjacências desses caras aqui em ordem. Então, em ordem eu tenho os vértices C do nível 2, E do nível 2 e H do nível 2. Então, vamos analisar agora quem C. Ah, claro, eu adicionei o H aqui, ó. Sempre atualizar o nosso desenho, não se esqueça disso. Né? Então, observe, os vértices A, B, D, C, E e H já estão na árvore geradora. A, B, D, C, E e H estão na árvore geradora. Certo? Vai sempre mantendo-se isso aí, para você não cair em nenhum erro. Agora, a partir do vértice C, observe, quem é adjacente a ele? O B já está na árvore e o F. Então eu adiciono o F que ainda não está. Gera assim o primeiro vértice no nível 3. Vamos lá, ó. Então, eu coloco ele aqui na minha árvorezinha e retiro ele da minha lista. Mas ainda falta gente pra caramba, ó. Ainda falta o M, o K, o I, o J, o G e o E. Né, para entrar na minha lista. Aí beleza, como eu adicionei todas as adjacências possíveis de C, que só é o F, nessa etapa aqui, eu vou agora para o vértice E. Note que o vértice E é adjacente a B, D, F e I nesta ordem. Só que B, D e F já estão na árvore. Então eu não posso mais adicioná-los, mas eu posso adicionar o I. Então o I é nosso próximo vértice do nível 3. Certo? E eu só posso adicionar ele, ó. Porque todos os outros, né, fecham o circuito ou já estão na árvore, ou repete a aresta. Então o que acontece? Agora eu vou para o vértice H. Note que H ele é adjacente a D, I e K. Só que, observe que D já está na árvore, repetiria uma aresta, e I fecharia um circuito, por estar também na árvore. Então, eu nem tenho essa possibilidade de escolha. Né? Como eu vou removendo da lista, você pode até botar um programa que nem vai fazer mais a pergunta, você pode ir para D ou para I. Então já escolhe logo ir para cá. Depende muito da metodologia que você estiver usando. Então, ele foi aqui para cá, a gente atualiza, é um vértice do nível 3.
Aí agora a gente vai, a partir dos vértices do nível 3, que são esses aqui, nós vamos gerar os vértices do nível 4. Então eu tenho na ordem F, G, H, I, F, é a mesma aqui, né? Do nível 3, I do nível 3 e K do nível 3, que vão gerar os vértices do nível 4. Então, a partir de F, perceba, F é adjacente a C, já está na árvore, a E já está na árvore, a G, que ainda não está, vai ser adicionado, e a J. Então eu vou adicionar G, retiro ele da minha lista de possibilidades, e adicionar a J, retiro também J. Então, G, J, F, G, H, I, J. Pronto. Né? Então adicionei esses dois aí. Aí agora vamos para o vértice I. Observe que I ele é adjacente a E, a J, H e a K. Só que todos esses já foram escolhidos anteriormente. Eles já estão na árvore. Ó. A partir do vértice I aqui, se eu for para K, dá problema, fecha circuito. Se eu for para H, fecha circuito. Se eu for para J, fecha circuito. E se eu for para E, repete a aresta. Não pode. Então, eu não adiciono ninguém. É possível que aconteça isso. Aí eu pulo para o próximo, do nível 3, que é quem? O K. Tá certo? Então, observe que K, ele é adjacente a H, I e M. Só que H e I já estão na árvore. Então, se eu adicionar H, eu repito a aresta. Se eu adicionar I, fecha circuito. Então, eu só posso adicionar o M. Gerando assim meu último vértice do nível 4. Eu venho cá, atualizo, aqui removendo ele da lista. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Agora eu vou para os vértices do nível 4, que é F, G, H, I, J, G nesta ordem, nível 4, J do nível 4 e M, nível 4. Então eles vão gerar os vértices do nível 5. Então o que acontece? Olha, a partir de G, né, eu posso adicionar mais quem? F já está na árvore, J já está na árvore, só não está L, que é do nível 5. O que você observa quando você adiciona o vértice L? Que não há mais vértices a serem adicionados. Então, nessa etapa, você para. É o que ele fala aqui, ó. Isso todos os vértices siga o mesmo passo anterior com os vértices do nível 2 e assim sucessivamente, até que todos os vértices do grafo original tenham sido adicionados na árvore. Esta é a árvore geradora. Então, quando você adiciona esse último vértice, é a árvore geradora. Então, você não precisa mais analisar as adjacências nem de J, nem de M, certo? Você simplesmente para, porque todos os vértices estão na sua árvore geradora. Aí você vai perceber que, de fato, ela é uma árvore, porque ela é conexa, ela não tem circuito simples, e ela é geradora por quê? Porque todo o vértice desse grafo aqui está aqui. Então, atendendo exatamente ao que propõe o algoritmo. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, gente. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.